Bom, pessoal, voltamos, né? Agora para a segunda etapa. Então, vocês viram a diferença dessas cabines para as que a gente tem visto aqui no Brasil, né? Vocês estão vendo que as nossas cabines todas têm um buraco, né? E são vendidas como sendo adequadas segundo as normas. Na verdade, elas não atendem às normas do Conselho, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho dos audiômetros. Basicamente, todo audiômetro tem os mesmos componentes. Tem um amplificador, né, que vai permitir o controle da intensidade do sinal, né, que é calibrado em decibel nível de audição. Tem um osciloscópio, que vai permitir a produção, a geração de um tom puro, de um sinal. Então, são as frequências em hertz. Um interruptor de sinal, né, que é onde a gente apresenta e retira o estímulo acústico. Um seletor de saída, de transdutor, né, se você vai usar fone ou vai usar vibrador ósseo. Um controle que permite que você determine que tipo de tom você vai apresentar, né? Se é pulsátil, se é contínuo ou se é orbo. E um controle que permite que você ligue e desligue o mascaramento e controle a intensidade também desse ruído, tá? Então, isso seria vamos pensar no mínimo do básico de um equipamento, tá? Além disso, se a gente for pensar de novo um pouco na história, né? A gente olhar, esse aqui, ó, foi um dos precursores dos audiômetros. Esse aqui também é um modelo de audiômetro da Western Electric. Esse aqui também foi um audiômetro que foi produzido pela Western Electric. Então, a gente pensar que a gente saiu desses modelos, né? E a gente acabou indo para audiômetros que hoje estão como estes daqui, né? Vocês estão vendo aqui, esse é um Maico, né? Um pouco mais moderno. Esses são chamados audiômetros clínicos. Por quê? Esse aqui, porque ele é um audiômetro de um canal, permite fazer uma audiometria tonal de boa qualidade, né? Faz via aérea, faz via óssea, põe mascaramento, faz a parte toda de logoaudiometria, mas tem limitação para uma bateria de audiologia completa. Você tem os audiômetros de triagem, que são equipamentos que só fazem exames básicos, seriam rastreios, né? Às vezes só faz via aérea, às vezes nem faz óssea, nem faz logoaudiometria. Então, assim, para determinar se a pessoa ouve bem ou não ouve. E daí encaminhar para diagnóstico. E os audiômetros de diagnóstico, esse aqui é o novo modelo do AC40 da Interacoustics, que é o sonho de consumo da audiologia, né? Ele é 2 canais e ele faz uma quantidade enorme de procedimentos, de testes, e tem a vantagem de ser um equipamento que permite o acesso fácil pelas teclas, e ao mesmo tempo permite que você tenha uma interface com computador, com impressora. Então ele tem uma série de recursos importantes dentro dele. Os equipamentos de audiometria, o mais importante que eu acho de todos eles, sempre, é que a gente leia o manual. Quantos de vocês já leram o manual do equipamento que vocês trabalham?
Pode responder aí pelo chat. Raramente a gente encontra alguém que leu. Por quê? Você não acaba conhecendo o que o equipamento que você tem na sua mão permite você fazer. Você não conhece limite, você não conhece possibilidades, você não conhece, por exemplo, qual é a saída máxima, qual é a limitação, o que ele pode ou não pode fazer, qual é quais os testes que ele te permite fazer. Então, é importante que a gente conheça o equipamento. Então, sempre que a gente vai trabalhar com um equipamento novo, sei lá, vou atender numa clínica, eu não conheço o equipamento que tem lá. O que eu tenho que fazer? Chegar lá e pedir o manual. Sentar na frente do equipamento e, com o manual, descobrir o equipamento. Porque, às vezes, ele faz procedimentos, testes, que você nem imaginava e que poderiam te ajudar a avaliar um paciente difícil, a resolver algumas coisas que você nem imaginou que poderia ser possível de ser realizado. E outras vezes não. Às vezes você, não conhecendo o equipamento, às vezes uma pessoa te diz, não, esse equipamento aqui, na hora de vender, faz isso, faz aquilo outro. Antes de você comprar, entra na internet e lê o manual, para ver se realmente tudo aquilo que o vendedor está falando é possível de ser feito naquele equipamento. Porque vendedor é vendedor. Né? Então, antes de você fechar negócio, avalia para ver se o equipamento faz tudo o que realmente está sendo dito que ele faz. Para ver se vale a pena você investir dinheiro que um equipamento desse custa, né? Um equipamento como esse aqui hoje, por conta da alta do dólar, ele está custando em torno de 30 a 35 mil reais. Então, não é pouco dinheiro que a gente vai investir num equipamento de altíssima qualidade. Tá? E, às vezes, dependendo do tipo de clínica que você tem, do tipo de paciente que você atende, do tipo de trabalho que você faz, você não precisa ter um equipamento tão sofisticado quanto esse. Mas também, muitas vezes, não vale a pena ter um audiômetro que só faça uma avaliação básica. Porque você fica restrito e, às vezes, você poderia implementar a tua clínica, começar a fazer avaliação de processamento, começar a avaliação de criança, de bebê, fazer outros estudos que você acaba não fazendo porque você não sabe o que o teu equipamento permite que você faça. Então, às vezes, comprar um equipamento um pouquinho maior ou um pouquinho melhor abre para você horizontes que você não teria se tivesse comprado um equipamento muito básico, né? Que é o que acontece na maior parte das vezes, que é o que eu observo. Então, a ANSI, nos Estados Unidos, ela classifica os audiômetros em tipos, né? Classe ou tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, né? Eu simplifiquei aqui só alguns para vocês terem uma noção. Então, a gente tem os audiômetros tipo 1, que são os usados para uma avaliação diagnóstica profunda, que é, por exemplo, o AC40, o AC229, o Micro MA42, que são equipamentos que permitem você fazer a avaliação audiológica básica e fazer uma avaliação audiológica avançada. Tá? Os equipamentos da Madsen, o Itera, né? São todos equipamentos que permitem que você vá mais para frente. Então, eu tenho um paciente que precisa de uma avaliação mais avançada, eu posso ir lá, eu posso avançar no meu diagnóstico. Agora, se eu tenho um Micro MA41, eu não consigo ir muito além de uma audiometria tonal básica, porque ele não me permite fazer muitos testes. Eu tenho o audiômetro tipo 4, que são usados para fazer triagem, que tem só como objetivo separar pessoas que têm audição normal de pessoas que têm audição alterada. Mais nada que isso, ele só separa as pessoas em dois grupos.
Eu tenho os audiômetros do tipo alta frequência, que são alguns, por exemplo, esse AC40, permite que eu avalie limiares acima de 8.000 Hz. Tá? E tem audiômetros que são chamados tipo A, B e C, que só fazem exames para logoaudiometria. Atualmente, um audiômetro do tipo 1, ele é um audiômetro de alta frequência e ele é um logoaudiômetro também. Então, ele já tem tudo dentro dele mesmo. Ele é um conjunto completo. Logo que eu estava trabalhando, na época que a PUC tinha convênio com a Santa Casa para fazer o estágio prático das alunas da graduação, a Santa Casa recebeu uma mesa que era uma mesa para fazer logoaudiometria. Era um equipamento enorme, veio da Polônia, então veio ainda numa língua que ninguém entendia. Aquele equipamento ficou lá durante anos, nunca foi usado. Porque ninguém sabia a língua, então ninguém sabia mexer, ninguém entendia para que servia, e era um equipamento assim, uma mesa enorme, cheia de botões, numa língua estranha, era um logoaudiômetro, que ficou encostado durante anos lá dentro. Provavelmente foi encaminhado e abandonado sem nunca ter sido usado. Outra coisa importante, calibração, né? Por lei não, né? Por resolução do conselho, mas é uma norma importante, os equipamentos têm que ser calibrados uma vez por ano, tá? Então, todo ano, eles têm que passar por calibração. E é muito importante que a gente também controle, conheça a empresa que faz a calibração. Tá? Num trabalho que foi feito pelo Inmetro, eles mostraram que a gente tem a gente pode chamar de incerteza de calibração no Brasil muito elevada. O Inmetro não faz calibração, por exemplo. Tá? O Inmetro ele pode medir. Você manda o teu equipamento para lá, ele faz uma aferição. Ele lê, ele vai lá e mede para ver se o seu equipamento está dentro dos padrões. Mas quem vai fazer a manutenção, ou seja, vai consertar, vai deixar o seu equipamento dentro das normas estabelecidas, dentro do padrão que ele veio de referência, vai ser uma empresa que trabalha com manutenção de equipamentos. Para que isso aconteça, essa empresa precisa ser certificada por uma rede que é chamada Rede Brasileira de Calibração. Então, é importante que você saiba se a empresa que está te dando assistência técnica faz parte dessa rede. Porque senão você corre o risco de vir um curioso que, ao invés de resolver o seu problema, aumentar o seu problema. Tá? Então, é aquela filosofia de que nem sempre o barato é bom. Né? Então, aquela história de que o barato sai caro, na nossa área é muito verdadeiro. Às vezes, o seu equipamento precisa fazer manutenção, porque ele está com um erro de ajuste, né, de saída de som, que precisa, às vezes, de troca de fone, precisa de troca daquela espuma que tem no fone, precisa, às vezes, de troca de arco, precisa, às vezes, de troca de alguma peça dentro do seu equipamento. Então, isso só uma empresa certificada e que tem essa certificação por essa rede é que está autorizada, não é que está autorizada, mas pelo menos ela está certificada pelo Inmetro para poder fazer. É uma garantia que a gente tem de que se tem um erro, esse erro é menor do que fazer com um curioso. Como é que essa calibração é feita? A calibração é feita através de um medidor de nível de pressão sonora de alta qualidade, são chamados
popularmente de decibelímetros, né? São equipamentos muito sofisticados e muito sensíveis. Vocês estão vendo que ele está ligado aqui a um ouvido artificial, e aqui atrás vocês estão vendo uma série de equipamentos que vão permitir a leitura do que esse medidor e do que esse fone de ouvido está emitindo de sinal. Aqui, de novo, ó, é o fone de ouvido e o audiômetro, né? Então, o audiômetro está mandando um sinal, esse fone de ouvido está nesse ouvido artificial, que tem um microfone que está acoplado no medidor de nível de pressão sonora. Ele está vendo em diferentes frequências qual é a saída que esse fone de ouvido está emitindo, está apresentando. E está comparando essa medida com o padrão de referência que vem de fábrica no equipamento. Então, essas calibrações, elas precisam ser feitas para o sinal teste, para o mascaramento, para a via aérea, para a via óssea, para o vibrador ósseo. Então, a gente faz para todos os estímulos que o equipamento emite. Elas são feitas também para olhar os passos de atenuação, ou seja, os dBs 5 em 5 dBs que a gente vai fazendo para poder modificar ou aumentar ou diminuir o sinal. Vai observar se tem distorção, se o sinal que está sendo apresentado está limpo ou se ele está gerando ruído junto. Se quando o interruptor de sinal é acionado, se gera algum sinal extra no fone de ouvido. Então, todos esses sinais, todos esses problemas que podem aparecer, a empresa, o técnico, né, que está, na verdade é o engenheiro que vem para fazer essa avaliação, ele vai analisar para poder cuidar do teu equipamento e consertar se for necessário. Então, para isso, ele precisa do quê? De um medidor de nível sonoro do tipo 1, que ele obedece uma norma, que é a IEC 60651, né? Com um medidor de nível sonoro integrador, né? Que obedece essa outra norma, que é 60804, que tenha um filtro de banda de 1/3 de oitava, que também vai obedecer essa outra norma, um acoplador acústico ou um ouvido artificial, um acoplador mecânico ou uma mastoide artificial, um contador digital de frequência e um osciloscópio. Essa é uma parte do equipamento. E aí, ele vai, a partir desses equipamentos que a gente comentou, ele vai observar, analisar a qualidade do som e vai poder fazer ajustes, consertos ou vai organizar, tá? Bom? Uma outra variável, então, para poder controlar o quê? Uma fonte de variabilidade que é muito importante, que é o estímulo acústico, porque você imagina se você tiver um paciente sendo atendido, que cada vez que você aperta o botão, o fone de ouvido lá dentro na orelha do paciente faz um clique junto, por exemplo, né? Isso já seria uma variável que pode interferir no resultado do exame, tá? Então, o fato da gente trabalhar com um estímulo acústico, que pode ser uma fonte importante de variável, de distorção ou de erro no exame, é um risco para o meu resultado, para o meu exame, né? Então, um cuidado que a gente também precisa ter e lembrar, e por isso que é importante a gente ler o manual do equipamento e pegar o equipamento e mexer nele para poder realmente constatar como é que ele funciona, é saber, por exemplo, quais são os limites de saída máxima que esse equipamento tem para cada frequência e para cada situação de exame. Porque, por exemplo, se você pega um equipamento que faz só triagem, a saída máxima dele pode ser 70 dB na via aérea. Se você pega um equipamento que faz um tipo 1,
né, como aquele AC40, a saída máxima pode ser 100 em frequência baixa, 250, 120 de 500 a 4.000, 110 em 6.000 e 100 em 8.000 Hz. Já é diferente, porque de repente você recebe um exame que está marcado 70 dB, tudo em 100, tudo em ausente. Você fala, ué, mas esse equipamento é um AC40, como é que está marcado 70 ausente? Alguma coisa está errada, porque eu conheço o equipamento e eu sei que esse equipamento não faz só isso. Tá? Então, é importante que eu conheça os equipamentos e que a pessoa que está trabalhando com o equipamento também conheça os limites que cada equipamento, que o seu equipamento tem. Para também não escrever, por exemplo, um paciente que fez uma triagem com um equipamento que em 70 dB é a saída máxima. Você anota 110 como saída máxima para aquele sujeito. Ele vem fazer uma audiometria comigo, uma audiometria diagnóstica, e eu descubro que ele ouve em 90 ou em 85. O que eu vou pensar que o exame anterior é o exame errado? O que eu vou achar do profissional que fez o exame anterior? Que ele não sabe fazer audiometria. Né? Então, para que eu não tenha conclusões erradas, que eu não entenda de forma errada o procedimento que foi feito com o sujeito numa situação anterior, o que eu tenho que fazer? Você precisa ser claro na hora de registrar as informações. Então, o modelo do equipamento. O meu equipamento é um modelo tipo 4, ele só faz triagem. Saída máxima dele é 70 dB. Por isso que eu não posso medir mais do que isso. Então, quando ele vier para você, você vai encontrar outros limiares. Perfeito. Sei de quem eu estou falando e sei do que eu estou falando. Tá? Situações como, por exemplo, hoje a maior parte dos audiômetros faz óssea em 6.000 Hz. Só que a gente não encontra, não existe na literatura, eu pelo menos nunca vi, referência do que é normal em óssea em 8.000 Hz, 6.000 Hz. E também não existe na clínica nenhuma recomendação para se fazer óssea em 6.000 Hz. Aí você coloca lá, você fez óssea em 6.000, e você pode encontrar alguém que vai questionar a sua informação. Então, ou você não faz, ou você explica por que fez, para não dar problemas no seu exame. Sempre que você faz alguma coisa que não faz parte da rotina audiológica, você tem que justificar. Lembra que eu falei? Tudo aquilo que é feito fora do que é normatizado, do que é padronizado, a gente explica para poder quem pega o meu exame, quem lê o meu exame, entender qual foi o meu raciocínio e o que eu pensei quando eu fui fazer aquela avaliação. Usar a notação correta, né? Tá? Vocês estão vendo que aqui, por exemplo, nesse exame, a óssea está acoplada e está unida, um traço. Nos Estados Unidos, tem lugares que unem. Tem alguns audiômetros que vêm com impressora acoplada, que quando você manda imprimir, ela vem com esse resultado, vem uma óssea dessa maneira. Tá? Nós não costumamos fazer isso. Aqui no Brasil não é comum. Nos Estados Unidos também tem lugares que não fazem isso. Tá? Então, anotar corretamente usando a simbologia correta. Onde foi feito o mascaramento, onde não foi feito o mascaramento. Tá? Para que quem lê o meu exame saiba o que está acontecendo. Ó, aqui, usada a simbologia de que foi feito em campo sonoro, né? Então, foram usadas caixas acústicas. Então, foi feito o quê? Em campo. Tem que ficar claro que foi usado em campo, para que você, quando olha o exame, entenda que são as duas orelhas ao mesmo tempo. Aqui foi feito, ó, uma orelha, a outra orelha, e aqui com vibrotátil, ou seja, o paciente foi submetido a uma avaliação usando apoio da mão
para que se soubesse o que acontecia quando ele sentia a vibração do sinal. Foi feita uma coisa diferente, foi anotado o que aconteceu. Tá? Isso é importante porque eu estou sabendo o que aconteceu nesse exame e o que esse paciente respondeu. Tá? Por que isso é importante? Para eu não interpretar errado essa informação. Uma outra questão importante para a gente considerar, quando a gente fala em estímulo acústico, é uma coisa que a gente nunca para pensar, né? Ela se chama de rise and fall. Quem trabalha com aparelho, talvez ainda lembra disso por causa dos mecanismos de compressão e da entrada do mecanismo de compressão e da descompressão, né, que é o rise and fall da compressão, que acontece também com o estímulo sonoro. Quando eu estou lá, por exemplo, no meu equipamento, e eu aperto o interruptor para o sinal ser apresentado, né? Lá no meu amplificador, no meu dial de intensidade, está marcando 90 dB. E eu aperto o botão, mal coloco o dedo e já tiro o dedo. Mal apresento o sinal e já tiro o sinal. Achando que basta fazer isso para o sinal já chegar nos 90 dB na orelha do meu paciente. Só que lá no equipamento, o equipamento estava no zero. Quando o som, né, vamos pensar assim, a intensidade do meu equipamento estava no zero. Eu girei o botão, coloquei o marcador, o meu dial em 90 e fui apresentar o sinal. O que vai acontecer com o amplificador lá dentro? Ele estava no zero, ele vai subir, né, a intensidade dele, o volume dele vai subir até chegar nos 90. Aí sim ele alcança os 90, aí o sinal vai estar na intensidade plena, o paciente vai receber essa informação. Se eu não dou este tempo para o sinal alcançar 100% o volume dele, a intensidade que está chegando no ouvido do meu paciente pode não ser 90 dB. Pode ser 40, pode ser 30, pode ser 70. Então, é importante que a gente espere, que a gente dê um tempo para que a amplitude do sinal cresça até alcançar 90% do seu valor estável. A mesma coisa vai acontecer quando eu tiro o dedo do sinal, tiro o dedo do interruptor. Ele automaticamente não desaparece. Lembra? O sinal, o som, ele vai decrescer, né? Então, ele sai dos 90 dB, para ele voltar para o zero, ele vai demorar um tempo. Quando eu tiro a mão do interruptor, ele também vai fazer isso, ele vai caindo ao longo do tempo. Então, eu também vou ter um tempo para ele voltar a ter 10% do seu valor estável. Isso se chama rise and fall. Então, seria isso aqui, ó. Eu estou no silêncio, eu acionei o interruptor, liguei o volume, marquei lá que eu quero 90 dB. Ele vai crescer até atingir o volume que eu quero. Estou apresentando o sinal. Tirei o dedo do interruptor, ele vai decrescer, ele vai ter o fall, a queda. E vai voltar ao teu silêncio. Para que eu tenha a certeza de que o paciente não vai ficar preso no sinal anterior e que ele não está ainda, ou que o sinal não foi curto demais para ele não ter percebido a informação, eu não posso dar sinal curto demais. E também não posso dar um sinal em cima do outro. Tá? Então eu preciso um intervalo de tempo entre um sinal e o outro, que é mais ou menos de 1 a 2 segundos, e preciso que o sinal também tenha uma duração, que também vai variar de 1 a 2 segundos. Para crescer,
ficar estável. Para, estando estável, carregar todas as fibras nervosas, disparar todas as fibras nervosas, de forma que todas as fibras levem essa informação. Aí sim, eu tiro o sinal. E aí eu tenho que dar um tempo para elas se descarregarem, para que outro sinal entre e elas voltem a ser estimuladas. Né? Então, o estímulo precisa ter um tempo de estimulação e um tempo de silêncio, para que o meu nervo auditivo, a minha célula nervosa, meu sistema auditivo, tenha o repouso, ou seja, ele fica em silêncio, depois ele tem um tempo de crescimento do som para chegar na intensidade que eu estou estimulando, um tempo de estimulação, porque todas as fibras não são estimuladas ao mesmo tempo, elas são disparadas em grupos, tá? Então, dispara um grupo, depois outro grupo, depois outro grupo, depois outro grupo. Quando todas estão disparadas é que a gente tem a sincronia de todas e aí eu tenho um impulso forte, aí a informação vai. Tiro o estímulo, cai toda, vem para o silêncio de novo, só que isso demora um pouquinho. Se eu logo em seguida der outro som, eu tenho o risco de estar ainda com a sensação do estímulo anterior e por isso as fibras nervosas ainda estarem trabalhando com uma informação auditiva. Daí eu posso ter, sei lá, a gente chama de uma sensação fantasma. Então a gente tem que tomar cuidado com o tipo de estímulo e com o tempo do estímulo. Se eu vou trabalhar com caixas acústicas, campo sonoro, eu preciso trabalhar sempre com estímulos que não são contínuos. Então, estímulos pulsáteis e estímulos warble. Porque o contínuo, ele corre o risco de ter reverberação, de ter eco, de ter reflexão. E aí, eu escuto um, enquanto ele está voltando, já estou tendo o outro, e aí um vai somando no outro e eu corro o risco da interferência. Quando eu tenho paciente com zumbido, o ideal é a gente sempre trabalhar com estímulos que sejam diferentes do zumbido dele, né? Estímulo pulsátil ou estímulo warble. Nos pacientes difíceis de testar, vale tudo. Paciente difícil de testar é um grupo separado, é um grupo exclusivo, que a gente só pensa nele como uma pessoa que eu tenho que descobrir uma forma de ter informações sobre a audição. Como é que vai ser, eu não sei, mas eu tenho que descobrir um jeito. Então eu tento de tudo, pulsátil, warble, ruído mascarante, fala. O que importa é saber se ele está escutando bem ou não. Uma outra fonte de variabilidade que a gente tem é o próprio paciente. Como eu falei para vocês, o paciente, ele não lê livro de audiologia, né? Nem livro de medicina, apesar de que hoje todos eles leem o Google, então algumas vezes eles vêm questionando algumas coisas para a gente. Mas ele não sabe exatamente o que vai acontecer na avaliação audiológica. Eles não têm essa noção. E quando eles vêm, nem sempre eles estão preparados para o exame. Ou às vezes estão preparados demais também, como é o caso de alguns simuladores. Então, algumas questões que podem envolver o paciente estão relacionadas, por exemplo, à motivação. Você tem pacientes motivados demais e pacientes motivados de menos. Então, às vezes você tem aquele que está querendo a carteirinha do ônibus para não pagar a passagem, então ele vem motivado para não ouvir, né? Ele não quer escutar nada, então ele simula uma perda de audição. Você tem aquele outro que a família acha que ele não escuta e ele não quer fazer avaliação audiológica.
Você tem o outro, que é um trabalhador que faz exame audiométrico cada 6 meses e já está cansado de fazer audiometria e nem entende a importância de fazer esse exame. Então ele vem e faz de qualquer maneira. Então a motivação é uma questão séria, porque ela pode interferir diretamente no resultado do exame. Compreensão das instruções. Você tem sujeitos, né, com graus diferentes de compreensão. Então, é importante que a informação que a gente passe para eles seja muito simples, muito direta e muito clara. Nada muito sofisticado. Quanto mais a gente sofistica a informação, mais difícil fica para esse paciente entender o que é que ele tem que fazer. Então, o ideal é falar de uma forma simples. Você vai ouvir isso, vai fazer isso e responder assim. Ponto. Tá? Explicar muito, com muito detalhe, só faz criar mais confusão. Tá? Critério de julgamento. Esse é um grande problema, porque o julgamento para algumas coisas depende do seu estado de humor, do seu estado de irritação. Tem um trabalho que foi publicado, tem um capítulo do Michael Valente que fala sobre medidas de saída. É um livro dele sobre aparelho. E nesse livro ele fala muito sobre os testes que são usados para determinar a saída máxima, as que são baseados na opinião do sujeito, do paciente. E aí ele mostra que, dependendo do estado de humor da pessoa e do horário que você faz o teste, esse paciente pode variar o seu limiar de desconforto em 15, 18 dB. Então, vocês veem como é perigoso, né? E o quanto é delicado o critério de julgamento, né? O que é responder para o mínimo que você é capaz de ouvir? Para um idoso que for daqueles que detalha tudo, que é meticuloso, que é metódico, ouvir o mínimo que você é capaz de ouvir pode ser responder para um nada. Para o outro, pode ser responder com 10 dB acima do limiar dele. Então, o critério de julgamento é uma fonte de variabilidade importante, que pode fazer com que o limiar, dependendo do estado de humor dele naquele dia, hoje eu não quero fazer nada, eu vou responder de qualquer jeito. Hoje eu vou responder até para som extraterrestre. Ele responde para tudo. Então, isso vai fazer diferença. Tá? Variações de detecção vão estar muito relacionadas a esse critério de julgamento. Né? Como é que ele entende de detecção? O que ele vai achar que ele tem que responder? Eu vou parar 2 minutinhos só para eles gravarem e a gente já volta.